Agora vamos ler um fragmento do mais importante poeta do simbolismo brasileiro, João da Cruz e Souza, o poema Antífona. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos, das aras. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis, músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, réquiem do sol que a dor da luz resume. Nesse poema, eu vou fazer a mesma sugestão que eu fiz em relação ao poema Correspondências, do Baudelaire, e também em relação ao poema Um Sonho, do Eugênio de Castro. Os poemas simbolistas, eles pedem sempre uma releitura. Eles não eram poemas para serem ouvidos, né, numa declamação e, poxa, bacana, entendi tudo, me emocionei. Não, é uma poesia voltada para a subjetividade também do leitor. O poema ele nunca mostra tudo o que ele tem para dizer numa primeira leitura. Então aqui a gente tem maiúsculas alegorizantes, nós temos as repetições. É muito bacana que uma marca da poesia do Cruz e Souza é o cromatismo. Ele tinha uma obsessão pelo branco, o uso de palavras, né, em que predominam, né, a cor branca, neve, névoas, alvas, brumas, lírios, palidez, lua. Então isso é recorrente na poesia do Cruz e Souza. Há teorias, né, que tentam justificar pelo fato de ele ser negro, ter sofrido racismo, era uma tentativa de sublimação, mas são teorias muito reducionistas, né? Uma grande característica da poesia do Cruz e Souza é trabalhar esses temas mais abstratos, mais amplos. E uma coisa curiosa, a gente falou que a poesia simbolista é a arte da sugestão. E é muito bacana que nesse poema ele nos traz 10 exemplos daquilo que ele está descrevendo. Então, o que eu estou descrevendo? São formas alvas. Mas o que você está descrevendo? São formas brancas. O que você está descrevendo? São formas claras. Olha como ele vai trabalhando uma lógica distributiva. E mesmo depois de tantos exemplos, de tantos traços, o que a gente percebe no final? Que ele mais sugere do que diz. E na última estrofe aqui, olha que bacana, a gente falou da sinestesia, né? Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Olha que bacana, né? Harmonias da cor e do perfume. Olha a sinestesia, a mistura de sentidos aparecendo de novo, né? Então, horas do ocaso. O que é o ocaso? É o pôr do sol, horas do final da tarde, né? Então, o que ele está nos descrevendo aqui? Volta lá, é o Réquiem do Sol. O que é o Réquiem? É uma sinfonia fúnebre, né? E aí é o momento do pôr do sol. Então é uma sinfonia fúnebre do sol, que se pela manhã o sol nasce, no final da tarde o sol morre. E aí, como que essa luz, ela agoniza, ela sente dor antes de morrer. A dor da luz. Dor, percepção tátil. Luz, percepção visual. Outra sinestesia. A poesia do Cruz e Souza se destaca pela capacidade que ele teve de transfigurar a realidade por meio da poesia. Ele teve uma vida muito difícil, né? Filho, né, de escravos libertos.
Ele pôde estudar porque o antigo senhor patrocinou a formação dele. E ele, formado, conseguiu um emprego como promotor em Santa Catarina, mas por conta do preconceito racial foi impedido, né, de trabalhar. Ele sempre teve uma vida muito difícil, viveu de bico, né, trabalhou na indústria ferroviária brasileira, chegou aí para a Argentina com um circo e acabou morrendo muito jovem, com 36, 37 anos, de tuberculose, uma doença que o acompanhou a vida toda. O Cruz de Souza, ele ficou conhecido entre a gente como o Arcanjo Rebelde e principalmente como o Cisne Negro. A grandeza da poesia dele foi traduzir a dimensão cósmica dos anseios, das buscas humanas, né? Sempre uma visão transcendental. Ele vai além da questão da condição humana, falando de dor, falando de sofrimento. Então, aquela dimensão da vida pobre e deserdada vai aparecer nesses poemas. Falam de dor, de morte, de mistério, do inferno, da busca do infinito. São grandes temas que aparecem na sua poesia. Nesse poema aqui, e aí a gente vê que o simbolismo no Brasil ele traz uma herança parnasiana muito forte, por conta do uso do soneto, né, esse rigor formal. Mas esse poema ele é muito bonito porque ele vai tentar traduzir de maneira simbólica, por meio das palavras, aquilo que é interior, aquilo que é subjetivo e o mais abstrato. Então esse poema ele trabalha com um símile, ele é uma grande comparação. Então na primeira estrofe ele nos traz a imagem do palhaço. E aí ele vai trabalhar esse palhaço como uma figura de estranhamento. Porque o palhaço é uma figura que nos faz rir, está ligada à alegria. E é muito interessante que nesse poema ele fala do sofrimento, ele fala da dor. Então é um paradoxo, uma contradição. É aquele que faz rir que vive de sofrimento. E o que é esse palhaço? É um palhaço metafórico, né? Ele usa a imagem do palhaço, que é concreta e exterior, para simbolizar algo que é interior e abstrato. Então, a chave dessa comparação só vai nos aparecer no último verso da última estrofe. Do que ele vai nos falar desse poema? Do coração humano. Acrobata da dor. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri, num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionado, salta Gavroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedente bis e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas d'áço, e embora caias sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Agora, nesse momento final da aula, eu queria terminar, mas não podia terminar essa aula, encerrar esse nosso bate-papo de hoje, sem falar do poeta Afonso Henriques da Costa Guimarães. Claro que não é esse nome, né, que a gente acha nos manuais e que a gente trabalha aqui nessa aula. É porque ele adotou o nome literário de Alfonsos de Guimarães, né? E nessa grafia antiga, né? Já tem um caráter simbólico aí, né? O Alfonso de Guimarães, ele vai ter, né, como seus grandes mestres,
como influências literárias o brasileiro Cruz de Souza e o francês Paul Verlaine. Mas a linguagem do Alfonso de Guimarães não tem aquela agressividade, não é um poeta tão violento, né, como o Cruz de Souza. Ele é um poeta de uma suavidade maior. Ele vai gostar de usar imagens religiosas ligadas ao universo da liturgia cristã. E um grande tema, né, que permeia a poesia do Alfonso de Guimarães é o tema da morte, muito por conta de um fato pessoal, né? Então, a noiva que ele tinha, a Constança, né, ela morreu próximo do casamento deles. E essa morte prematura vai se tornar uma fonte de inspiração. Ela vai ser a musa inspiradora desse sentimentalismo, de um lirismo forte, né, com traços aí religiosos e com uma musicalidade muito sofisticada. Isso é uma marca da poesia do Alfonso de Guimarães. Tem um poema, né, a versão final vai ser lapidada, né, pelo filho do Alfonso de Guimarães. Ele morreu sem terminar, né, sem ter uma versão definitiva desse poema. É esse poema Ismalha. De novo a questão platônica, né? Essa questão do simbolismo de sempre buscar transcender, ir para além da realidade. Nesse poema, o que a gente vai ver? A imagem de uma moça que enlouquece. Então, olha que interessante, né? Ela rompe com o nosso mundo concreto, objetivo, exterior da razão, e ela enlouquece. E ela não consegue distinguir a lua que está no céu do seu reflexo que está no mar. Esse poema é um símbolo da eterna busca desse período do decadentismo, do simbolismo, de ir para além da dimensão da realidade. O desejo que nós temos de sair do mundo das aparências e penetrar o mundo da essência das coisas, de alcançar a ideia pura em que a realidade concreta, pueril, material, não é um impedimento para a nossa realização absoluta. Vamos ler Alfonso de Guimarães, Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, agora para recapitular, algumas características importantes do simbolismo. Conexão música e poesia, assonância e aliteração, sinestesia, valorização do sonho e da sugestão, espiritualidade e misticismo, descrição de estados de alma, a poesia da subjetividade e do eu interior. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até o nosso próximo encontro.